Auditório querido, coloque a mão no coração, você que está em casa também. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Jesus. Aqui no nosso programa nós temos música, oração, intercessão, bênçãos, novenas e pregação da palavra. A palavra de Deus, ela vem como uma espada de dois gumes e penetra a nossa alma, a nossa medula, o nosso sentimento, trazendo para nós a força do céu. E nós queremos agora entregar o Padre Reginaldo Carreira, meu querido irmão, da Diocese de São João da Boa Vista, da Paróquia Santa Rita de Cássia, da Comunidade Magnífica, da RCC Brasil, ele que vai trazer a pregação para nós sobre as bem-aventuranças do Senhor. E nós vamos cantar com muito carinho, preparando o nosso coração, acolhendo o Padre Reginaldo Carreira, que apresenta também esse programa Louvemos o Senhor e tantos outros programas aqui na nossa casa. Cantemos. Padre Reginaldo, meu irmão, cadê você? Cadê você? Vem, seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Vamos cantar, Padre Reginaldo, pedindo a força do céu para você. Bom dia, gente. Deus abençoe. Vamos cantar para começar a pregação. Eu preparei com eles uma canção para que a gente comece a rezar. Você conhece? Diz assim: Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver, e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Vamos sentar um minutinho? A segunda parte diz assim, olha: Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina, com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Coloca a mão no coração. Quem de nós não precisa da força de Deus? Quem de nós? Eu estava vendo aqui os irmãos falarem um pouquinho. Claro que mexeu comigo o testemunho da nossa irmã de Passos, porque eu sei que não é fácil a gente passar os riscos, né, na vida, os medos da vida, mas quando a gente submete à vontade de Deus, Ele faz sempre melhor. E quis o Senhor que vocês estivessem aqui hoje para poder dizer isso. E a gente sabe que a gente precisa de muita força. Existem momentos na vida que a gente acha que não vai dar conta, não é? Não vou dar conta. Especialmente quem já tem cabelinhos brancos ou pintados, né, a gente não conta. Pode dizer com certeza que teve momentos que você achou que não ia dar conta. Porque tem mais tempo para dizer isso, né? E a gente cantou muitas vezes na comunhão essa canção. É com ela que nós vamos continuar rezando. Diz assim: Tu és minha força, outro Deus não há. Canta comigo. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. E no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador.
espero em ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de 1000 caminhos nos conduzes a uma fé, e por 1000 estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu comecei por essa canção, pode ficar à vontade agora, viu? Coração à vontade, as mãos à vontade. Comecei com essa canção porque, com certeza, você que está em casa e nós que estamos aqui, cantamos muitas vezes. O Ministério de Música, então, deve ter tocado milhões de vezes essa canção, em momentos de comunhão, em momentos de oração, porque nós queremos dizer ao Senhor que Ele é a nossa vida, não há outro Deus. E às vezes a gente não presta atenção naquilo que cantamos. E hoje, como nós vamos falar das bem-aventuranças, eu quis trazer de volta essa canção. Ela marca muito a história da gente. Até quando fala em história, né, em momentos de história, de pregação, eu sei que especialmente o povo mineiro que está aqui, tem gente de Jacareí também, de outros lugares, mas especialmente o povo mineiro tem uma religiosidade muito bonita, muito profunda. E eu estou falando, claro, estou agradando porque eu não sou mineiro de nascimento, mas sou mineiro de família inteira mineira, né, de Muzambinho, minha família. Tem gente lá em Passos também, tem uma tia lá, muito querida, tia Egídia, Deus abençoe, seu povo está aqui, viu? E é uma alegria, então, já fui pregar em Passos há muitos anos atrás, um aprofundamento de oração, isso, sei lá, uns 15 anos atrás, faz tempo demais. E quando a gente celebra essas coisas da história, quando fala de família, a gente entende que a nossa família cristã é nossa família de fé. E nós acabamos de cantar isso. O Senhor nos conduz a uma só fé. E na carta aos Hebreus está escrito: a uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E hoje nós vamos falar de bem-aventuranças, que é como uma regra para orientar a nossa única fé. Deus nos trouxe aqui hoje, entre outros motivos, para nos ajudar a reorientar e a fortalecer a nossa fé. Você que veio de longe ou de perto, e você que nos acompanha. Nós estamos juntos aqui, pelos meios de comunicação, para fortalecermos a nossa fé. E, além das bem-aventuranças, um tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre os 50 anos da renovação carismática no Brasil. Este final de semana, especialmente, né, ou no caso de 17, hoje é o dia, né, 17 de fevereiro, em 17 a 19 de fevereiro de 67, aconteceu um final de semana, um retiro em Duquesne, né, na Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, onde nós consideramos o marco inicial da renovação carismática católica. E toda a Associação do Senhor Jesus, ela existe porque ela foi iluminada, orientada, vamos dizer assim, inspirada por todo um caminho feito a partir de experiências com Deus, experiência do batismo no Espírito Santo, na renovação carismática católica. Eu e você estamos bebendo hoje dessa que a igreja chama de corrente de graças, o Papa Francisco chama de corrente de graças. Fez 52 anos, faz 52, em agosto nós fazemos no Brasil 50 anos. Então, nada mais bonito do que a gente falar sobre isso hoje. Nós vamos falar das bem-aventuranças, depois vamos falar do Espírito Santo e assim por diante. Mas é por isso que eu comecei com essa canção. Tu és minha vida, outro Deus não há. É o número 507 do livrinho Louvemos, que nasceu aqui, na Associação do Senhor Jesus. Você que com certeza em missas, em grupos de oração, em pastorais, em movimentos, já deve ter visto, né? O livrinho Louvemos o Senhor, nasceu aqui. E essa canção sempre foi muito usada. E eu estou trazendo essa canção, porque quando a gente fala outro Deus não há, porque existe uma maneira de nós agradarmos a Deus, que é a vida de santidade, que é buscar estar com Deus. Mas não é só para agradar a Deus. Ser santo não é só para agradar a Deus, é para ser feliz. Coincidir a nossa vontade com a vontade de Deus é o que nos faz felizes. Não é à toa que a gente para um momento como esse para assistir a TV e para ver um momento de pregação. Não é à toa que a gente se dispõe a viajar, a estar
se esforçando para estar um dia com o Senhor, para o Senhor. É porque a gente entendeu que coincidir nossa vontade com a vontade de Deus é o que nos faz felizes. Então vamos pegar a palavra de Deus, quem estiver com a Bíblia aí, em Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Para que a gente possa refletir a partir da palavra. As bem-aventuranças de hoje no Evangelho, nós vamos ver a de Lucas, mas nós vamos ver agora Mateus 5, tá bom? Que é o paralelo, vamos dizer assim. São Lucas fala de 4 bem-aventuranças, São Mateus fala de 9 bem-aventuranças. Então nós vamos aproveitar esse contexto maior, embora os dois tenham o mesmo sentido. Bom, Mateus 5 é o que a gente chama de Sermão da Montanha. Uma planície, uma montanha, né, em que no alto Jesus ficou e falou para os seus discípulos. Então os versículos que nós vamos ler, Mateus 5, de 3 a 12. Diz assim, vamos ler lá do comecinho, do 1. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você está com a sua palavra, beije a palavra de Deus, como sinal de compromisso, de gratidão pela palavra de Deus nesse momento. Bem-aventurados nada mais é do que felizes. E felizes, se a gente for dizer de uma forma mais sublime ainda, nós podemos traduzir por santos. Santos são, bem-aventurados, felizes são. E aí, a essência da santidade está aqui, indicada na palavra, iluminada pela palavra. Existem diversas maneiras de santidade, movimentos pastorais, diversos contextos que nos ajudam a dar passos de santidade. Mas existe a palavra de Jesus, que é o fundamento de todas essas indicações para a santidade. É o fundamento, porque Deus nos quer santos. Como chama o seu irmão que está do seu lado? Dá uma perguntadinha aí, você que está em casa também. Como chama? Confirmou? Então vê se soa bem o nome dele com santo. Então, sei lá, é José. Então, fala para ele, você precisa ser São José. Qual que é o nome dele? Santa Eufrosina, Santa Patrícia, São Reginaldo. Ih, está longe, gente. Mas nós vamos chegar lá um dia, não é? Nós precisamos, São Júlio, precisamos ser santos. Mas não está fácil. Nós não vamos chegar lá de uma hora para outra. E talvez a gente não seja reconhecido como santo de altar, né? Aquele santo que foi canonizado pela igreja. Mas todos nós somos chamados a sermos santos. Tanto que no final dessa palavra, na continuidade deste Sermão da Montanha, existe uma passagem aqui em que Jesus vai dizer: sede santos ou sede perfeitos, né? Mas o resumo, sede santos, pois o vosso Pai Celeste é santo. Então ele começa falando das bem-aventuranças, vai falar de outras coisas aqui, mas na verdade o resumo é: sede santos, pois o vosso Pai Celeste é santo. Você é chamado à santidade.
Por isso que a gente canta, tu és minha vida, outro Deus não há, tu és minha força, outro Deus não há, eu creio em ti, Senhor, a tua palavra, eu vou caminhar na tua palavra. Tudo isso que a gente canta precisa ser tornado vida em nós. E a palavra está dando uma luz para isso, uma direção para isso. E eu, como não sou bobo, não sou nada, já aproveitei uma palavra que se chama a luz do mestre, que é um ensinamento do Papa Francisco sobre as bem-aventuranças. Tem uma exortação apostólica que ele fez chamada Gaudete et Exultate, né? Que a gente fala em latim, mas seria alegrai-vos e exultai, que é o que nós vemos aqui no finalzinho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. O final das bem-aventuranças, o Papa colocou como título dessa exortação: alegrai-vos e exultai. E numa das partes, num dos capítulos, ele usa o tema a luz do mestre, e ele fala de forma mais especial, que é no capítulo 3, sobre a essência da santidade. Jesus explicou o que é ser santo nas bem-aventuranças. E aí, quando ele vai falar sobre isso, ele começa a pedir, vamos voltar a escutar Jesus. Hoje se criou tantas oportunidades e tantas maneiras, às vezes até regras, orientações de como ser santo, que a gente esquece que o fundamento de tudo está aqui, na palavra de Deus. Então vamos lá. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Na verdade, quando fala felizes os pobres, né, aqui está bem explicado, em espírito, nós corremos o risco às vezes de pensar assim, olha, pobre eu já sou há muito tempo, né? Já sei como é, mas a gente sabe que não é a pobreza das coisas, é a pobreza do espírito, e não a pobreza do espírito no sentido negativo, né? Da gente fala, fulano é pobre em espírito no sentido, às vezes a gente fala, fulano não tem uma santidade, uma busca de Deus, ou um caráter bem formado. A gente usa essa palavra de uma forma ruim, mas a verdade dela, ser pobre em espírito, significa ser desapegado. Ser tão confiante em Deus, que eu me desapego das minhas seguranças. Onde você coloca a sua segurança? Até o Papa diz assim, o rico sente-se seguro nas suas riquezas. Quando o coração se sente rico, fica satisfeito de si mesmo. Não tem espaço para a palavra de Deus. Se priva dos bens maiores. Mas quem é pobre de espírito está aberto aos bens maiores, porque não está preso a si mesmo. Até o Papa usa uma palavra que é chamada santa indiferença. Até eu ter acesso a isso, eu nunca tinha me atentado a isso. Santo Inácio de Loyola fala da santa indiferença. Eu acho que você já ouviu, assim como eu, que pior do que o ódio é a indiferença. Vocês já ouviram falar sobre isso? É a indiferença. Aquela sensação assim, não estou nem aí para você. Você faz o que você quiser de sua vida, não estou nem aí. Aquela sensação de indiferença. Enquanto está brigando com a gente, ainda tem amor. Um amor machucado, mas tem. Mas quando é indiferente, a nossa sensação é ruim. Mas o Papa fala da santa indiferença, que é de Santo Inácio de Loyola. O que significa a santa indiferença? Significa, eu aceito o que me vem de Deus. A saúde, a doença, a alegria, a tristeza. Eu me submeto. Claro que eu peço a saúde, claro que eu peço a alegria, claro que eu peço a prosperidade, mas eu aceito o que me vem de Deus. É mais ou menos assim. Deus pode tudo, gente? Pode ou não pode? Deus pode tudo. Tanto que a gente fala, tudo posso naquele que me fortalece. E está na palavra de Deus. Deus tudo pode, mas aí o pobre de espírito, aquele que é dependente de Deus, vai dizer assim, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas eu não quero o que o Senhor pode, eu quero o que o Senhor quer. É difícil isso, hein? Eu sei que o Senhor pode tudo, mas eu não quero o que o Senhor pode, eu quero o que o Senhor quer. Tanto que no Pai Nosso a gente reza assim, seja feita a vossa vontade. É claro que a gente peça, venha a nós o vosso reino, dá-nos o pão de cada dia. A gente tem que pedir mesmo o melhor para Deus, é claro. E entender que Ele é Pai. E a oração abre o coração de Deus, abre o nosso coração à graça de Deus, que quer se derramar para nós. Mas aquele que tem fé, aquele que é pobre em espírito, ele diz para o Senhor, Senhor, eu quero tudo que Tu
queres. É a santa indiferença. O Papa diz assim: de tal modo que por nós mesmos não queramos mais a riqueza que a pobreza, a saúde que a doença, a honra do que a desonra, uma vida mais longa do que uma curta, enfim, nós queremos tudo o que vem de Deus. Olha, isso é muito sério. Em tua palavra eu caminharei. Quantas vezes você cantou isso? Agora a palavra está nos dando orientação para isso. Continua a palavra dizendo assim: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Bom, aí já complica um pouquinho, né? Porque às vezes a gente tem aquela sensação: olha, padre, eu posso ser tudo, mas manso eu não sou. Não sou muito calmo, não. Preciso de muito mais para ser calmo. Quem se considera mais paciente aí, ergue a mão. Tem problema, gente, não é pecado achar, eu sou um pouco mais paciente. Quem se considera mais ansioso, ergue mais a mão. Quase todo mundo, né? Não é fácil. Mas olha, o que a palavra está dizendo aqui não é de uma mansidão no sentido assim, ser mansinho, calminho, não ficar chateado com nada, tudo tá bom. Isso não é mansidão, gente. Isso às vezes é até burrice. Tá? A pessoa que fica assim, tá tudo bem. Oh, vai chover. Ah, que bom. Oh, não vai chover. Ah, que bom. Olha, eu fiquei sabendo que, caiu lá a porta do carro. Ah, que pena. Não, é claro que a gente não é assim. Depende das coisas que acontecem, a gente apavora, a gente, na hora, né? O que a palavra está dizendo não é a mansidão como a gente imagina. É a mansidão que Jesus fala. Né? Vinde a mim, que eu sou manso, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É essa mansidão. Não é assim, ficar igual paz. Paz a gente acha que é não ter problema. Não. Não existe, ninguém vai ter paz nunca na vida, porque vai ser difícil o dia que a gente acordar e falar: acabaram-se todos os meus problemas, está tudo bem. Pode ser que o seu pessoal pode ter até acabado, mas a gente não fica bem enquanto não tem as pessoas que a gente ama bem também. Não é assim? A gente quer quem a gente ama tem que estar bem. Então quando que a gente vai ficar em paz se for paz não ter problema? Não. A paz é a confiança em Deus, é a presença de Deus, mesmo quando acontecem os problemas e dificuldades. A paz não é ausência de problemas, não é faltar problema. A paz é presença de Deus na vida da gente. Mas então, mansidão. Aí o Papa ensina assim, é o que praticava Jesus com seus discípulos, quando ele vai manso e montado num jumentinho, quando entra em Jerusalém. Quando ele chama: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso. Olha o que o Papa ensina. Se estivermos tensos, vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos de gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresinha, a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas. É um fruto do Espírito Santo, a mansidão. Olha, gente, é muito bonito ver dessa forma. A gente fica exausto, cansado, a gente gasta muita energia odiando, julgando, agindo, né, com um ar de superioridade, e a gente vive muito mais em paz e muito mais tranquilo quando a gente é capaz de olhar o outro como irmão que precisa de ajuda. E uma das coisas que nos ajuda, essa mansidão, né, porque diz a palavra, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Quer dizer, é muito mais capaz de conseguir resolver uma situação, possuir a terra, ter domínio sobre uma situação, aquele que age com paciência, com mansidão, com cuidado. Agora, tanto que a gente usa uma frase que é bem conhecida: apelou, perdeu. A gente não fala assim? Apelou, perdeu.
Porque depende da situação, quando a pessoa perde a paciência, perde a calma, a mansidão naquele momento, ela perde o controle de tudo. Por isso, quando nós estamos falando sobre isso, não é para a gente falar assim, meu Deus, então está difícil para mim, né? Porque eu não me sinto ainda pobre de espírito, eu não sou ainda manso como eu deveria. Por isso que nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, renova o meu coração, muda o meu jeito de agir, de pensar. Nós vamos refletir as bem-aventuranças, mas pedir ao Senhor, me ajuda a agir da forma correta. Corrige o meu modo de agir e de pensar. Continua aqui a palavra. Então, reagir com humilde mansidão é santidade. Felizes os que choram, porque serão consolados. Aí o Papa traz um ensino muito importante. Quando Jesus fala isso, nós temos que lembrar que todo o contexto que está sendo ensinado aqui, o povo que andava com Jesus, os discípulos, já estavam sendo perseguidos. O Evangelho foi escrito quando eles já estavam sendo perseguidos e mortos por causa da fé. E aí Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos, enquanto eles estavam sendo perseguidos à espada. Bem-aventurados os que choram, enquanto eles estavam perdendo os amigos e os parentes por causa da fé. Pensa bem, gente, como que era isso? Que jeito viver essa mansidão e essa capacidade de chorar? E aí o Papa fala assim, Papa Francisco, sobre esse tema. O mundo não quer chorar, prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gastam-se muitas energias para escapar das situações onde existe sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade, onde nunca pode faltar a cruz. A pessoa que, vendo as coisas como realmente são, é capaz de ser feliz de forma autêntica, descobre que a vida tem sentido, socorrendo o outro na sua aflição e sabendo chorar. Eu, como padre, passei muitos momentos na minha vida em que eu não sabia o que dizer. Mas um dos momentos foi muito especial, porque vieram partilhar uma situação assim de enfermidade muito difícil, numa pessoa muito nova. E quando vieram falar comigo, aquele dia eu não tive reação, porque geralmente mesmo que a gente não tenha reação, não tenha resposta, a gente fala e vai, né? Oh, meu Deus do céu, não nos anima não, seja firme. Mas a primeira reação minha não foi uma palavra. A pessoa começou a falar e chorar, e a minha reação foi chorar junto. E eu fiquei tão mexido que eu falei para ela, olha, o que eu posso fazer com você agora é chorar com você. O que eu posso fazer é chorar com você. Depois a gente reza. Aí aquilo, olha, me derrubou de uma forma. Hoje a gente vendo a história da pessoa, passados aí uns 5, 6 anos já, ela teve uma dificuldade em relação a uma gravidez, perdeu, inclusive, e achou que nem ia poder gerar. Hoje ela está com 2 filhos, graças a Deus, feliz da vida. Mas quando ela se lembra, essa pessoa se lembra exatamente disso. Padre, o senhor chorou com a gente. Eu não fiz mais nada. E como padre eu achava que eu tinha que fazer, né? Porque o padre tem que ter resposta. É igual pai e mãe, tem que ter resposta para tudo. A gente acha que nós temos que ter solução. Não só resposta, solução. E aí, quando eu cheguei no momento que eu não tinha o que dizer, eu só chorei com os que choram. E é difícil isso. O Papa está falando de uma coisa muito séria. Às vezes a gente foge porque a gente tem que ser forte. Nós não escutamos dizer, o mundo é dos fortes. Cuidado, o mundo é dos fortes. Que mundo? E que força? De que mundo nós estamos falando? Se é o mundo que nós queremos seja reino de Deus, é dos fortes sim. Mas que força nós estamos falando? Forte é aquele que sai derrubando os portões, derrubando todo mundo, resolvendo tudo no grito. O forte é aquele que é capaz de ter tanta força que em vez de gritar na hora que deveria gritar, ele consegue se calar e esperar o momento certo. Eu acho esse mais forte. Forte é aquele que na hora que em vez de perdoar, deveria dar uma boa direita, né, para resolver e se vingar, consegue se segurar, não esconder seu choro, seu sofrimento, que a preocupação é essa. Chora, se precisa chorar, chora. Chora com os que choram e chora por você.
mas que sabe com isso pôr para fora o sentimento e trazer a razão e a espiritualidade para tomar decisões, para agir da forma certa, com filho, com pai, com esposo, com esposa. Nessa hora, às vezes, a força mais forte é a nossa capacidade de sermos fracos. É a fraqueza que confunde o mundo. Você pode ver, quem é esposo e esposa, ergue a mão aí, só para a gente saber. Quem é casado, ergue a mão, pode baixar. Quando as coisas começam a complicar em casa, né, você também que está em casa, quando as coisas começam a complicar, e a gente tem alguma coisa mal resolvida, o Padre Zezinho já tem uma canção que fala, ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Mas quando tem uma situação mal resolvida, como que a gente resolve? Vou falar como seria resolvido. Seria resolvido assim: olha, fulano, vamos conversar. Não vamos dormir desse jeito não, vamos conversar. As coisas precisam ser resolvidas, tá certo? Eu acho que eu não falei do jeito certo, até falei o que era certo, mas não foi do jeito certo. Então você me perdoa, o que você queria falar? Seria um sonho se fosse assim, né? Só que ninguém pode olhar, a maioria de nós não pode dizer assim, eu tento, padre, ele não aceita, né? Como você tenta? Eu vou falar como geralmente acontece. Acontece assim, ou fica um de cara feia para o outro um tempão, um esperando quem vai dar o braço a torcer, ou a gente tenta resolver na base do alfinete. O outro já está ali, é um balão cheio, e a gente fica assim, nossa, tem gente que não se toca, né? Nossa, tem gente que não fala, fica aí de cara feia, bico virado, achando que assim vai resolver. Assim irrita mais, né? Depende da situação, passa um pouquinho, aí começa assim. Você esqueceu o chinelo lá. Essa é a conversa que você quer puxar e você acha que isso vai amenizar. Não vai. Não vai. E a gente fica no cutucão. Por quê? Não temos coragem de chegar para o outro e de repente pedir perdão ou chorar e dizer, eu estou chateado com essa situação. Nós vemos isso constantemente. Quantas vezes no confessionário ou no momento de atendimento, quem reza e conversa com as pessoas, chega alguém para falar com você com o coração machucado, chorando. Aí você fala, você conseguiu falar para ele, você falou para ela isso que você está sentindo, para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa? Padre, eu não consigo. Não consegue. Não consegue mesmo. Porque nós aprendemos que o mundo é dos fortes. A gente tem que se defender. E às vezes a defesa que a gente encontra, como o mundo é dos fortes, é o ataque. Aí vem uma outra frase que a gente escuta. Quem não bate, apanha. Quem não bate, apanha. Aí às vezes a gente é aquele que reza o terço. Com certeza se eu perguntar, vai ter um monte de gente que está com terço aí. Eu também estou com terço no bolso. Reza o terço. Vai na missa, a pessoa que fica mais lá, tranquilinha, rezando, firme e forte. Aí quando chega em casa, esqueceu o terço que rezou, esqueceu a missa que celebrou, esqueceu a oração que falou, porque aí a gente não consegue agir como Jesus pediu, manso e humilde de coração. A gente esquece aquilo que a gente cantou agora há pouco. Senhor, a tua palavra, eu vou caminhar na tua palavra, não há outro Deus. A minha força é o Senhor. Eu crente, no teu perdão eu vou viver. É difícil. Continuemos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Buscar o que é justo. Ajudar aqueles que precisam. Querer o que é justo. Só que às vezes, a nossa linguagem de justiça tem mais a ver com vingança. Tanto que se alguém fizer alguma coisa e que você puder falar, depende da situação, que você não está resolvendo ainda, a gente fala assim, joga para Deus ainda. Não, pode ficar tranquilo, viu? Deus é justo. Claro, quando a gente fala Deus é justo, naquela sensação de fé, é bonito. Mas às vezes a gente fala esse Deus é justo,
naquela sensação de raiva. Como assim? Olha, não quero que aconteça nada, mas Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Ó, eu sou bonzinho, mas eu sou justo também. Será que essa justiça é a justiça de Deus? É dessa justiça que nós estamos falando? Não, a palavra de Deus está falando de justiça. É a justa medida. É a retidão, é a atitude correta, coerente. É essa justiça que a palavra de Deus está nos falando. É essa justiça. Nós estamos prontos a agir com essa justiça? Nós queremos essa justiça, tanto a justiça das coisas, quanto a justiça no sentido das pessoas terem o que é justo, o que é bom. A gente faz mesmo a nossa parte. Nós estamos felizes quando os outros estão felizes também, ou nós estamos felizes de forma egoísta? Isso não é justiça. Nós queremos justiça para nós, mas nós também queremos justiça para o outro, que merece, que precisa. Isso é a justiça de Deus. Continua. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, a misericórdia tem dois aspectos: ajudar, amar, servir os outros, mas também perdoar, compreender. E o resumo disso, o que você quer que faça para você, faça para o seu irmão. O que você não quer que faça para você, não faça para o seu irmão. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. É a piedade do coração. Sermos capazes de ter com o outro a misericórdia, a compaixão. Não só ajudar o outro, ter misericórdia e compaixão do outro, mas também ter capacidade de perdoar o outro. Gente, perdoar não é esquecer. Tá? Porque às vezes falam para mim, padre, eu perdoo, mas eu não esqueço. Tá, depende do que você está entendendo. A gente pode perdoar sem esquecer. Por quê? Vocês nunca ouviram falar aquela história que, como que é? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Tem gente que agora já falou assim aqui, né? Você que está em casa, com certeza deve ter pensado, e tem gente aqui que já fez aquele, não esquece. Sabe aquele olhar? Não esquece. Né? Assim, eu sou bonzinho, mas pisa no meu colo para ver. Né? Sou bonzinho. Eu falo que bonzinho, a gente fala que bonitinho é um feinho enfeitado. A gente não fala assim? Vocês não falam assim? Fala. Então, bonzinho é um ruinzinho disfarçado. Sabe aquela pessoa, eu sou muito bonzinho. Ih, sei não. Mas olha, quando a gente está dizendo aqui, olha, ser misericordioso, perdoar, a gente tem às vezes essa impressão de perdoar é esquecer, mas não. Nós perdoamos quando a gente deixa de sentir aquele sentimento ruim, quando a gente se decide e une a nossa decisão à vontade de Deus. Assim como amar é uma decisão, perdoar também. Amar é uma decisão e perdoar é uma decisão. Quando a gente ama, quando a gente decide amar, a gente ama melhor. Quando a gente decide perdoar, a gente consegue. Só que leva um tempo, é um processo, e cada um é de um jeito. Tem gente, e podemos falar até da nossa infância, tem gente que tem um coração de criança e consegue perdoar rápido. A criança, você vê, está brigando, de repente, fica de mal, passa um pouquinho, dá o dedinho, como diz, né, brinca lá, e fala, está tudo certo. Passou, já está brincando de novo. Com a gente já não é assim. Depois de um certo tempo, a gente não consegue fazer isso. A gente fala assim, né, fica de mal de alguém, e depois a gente não quer dar o dedinho para fazer as pazes, não. A gente quer dar a mão na cara, a gente quer outra coisa. Porque a gente leva um tempo para perdoar. Só que perdoar não é esquecer. E não é nem concordar com o que a pessoa fez. Se for para concordar com o que a pessoa fez, a gente não vai perdoar, a gente vai compreender. Entende? Uma pessoa me magoou. Tá, padre, eu não concordo com ela. Não posso perdoar. Não, você pode perdoar. Concordar com ela ou entender o que ela fez é compreensão. Perdoar é entender. Olha, fulano errou, como todo mundo erra.
eu não quero, não concordo e nunca vou concordar com o que ele ou o que ela fez. Talvez eu nunca mais vou poder ter uma convivência com esse irmão. Mas a mágoa faz mal para mim. Então eu perdoo por Jesus. Eu perdoo por mim mesmo. Eu perdoo porque ele, embora não seja merecedor às vezes na minha concepção, mas na minha concepção, na concepção de Deus, quem seria? Então eu perdoo por amor a Jesus e por amor a mim, enquanto ainda não consigo perdoar por amor à pessoa. Aí o que acontece? Eu não vou esquecer, especialmente se for algo muito grave. Eu tenho memória, gente, não vou esquecer, mas eu vou lembrar sem dor. Nossa, que lindo quando a gente conseguir lembrar sem dor. Ir passando aquele sentimento ruim e você entender que você consegue olhar com amor para aquele irmão. Isso é ser misericordioso. Ser misericordioso. Felizes, santos os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais um. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Isso diz respeito a ter um coração simples, puro. O Papa diz assim: é um coração que sabe amar, que não deixa entrar na vida algo que atente contra esse amor, ou que enfraqueça esse amor. Na Bíblia, o coração significa as verdadeiras intenções, o que buscamos, o que desejamos. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Por isso que São Mateus fala, é o que provém do coração que torna impuro o homem. De lá procede homicídios, roubos, falsos testemunhos. Nas intenções do coração tem origem os desejos, as decisões mais profundas que nos movem. Quando o coração ama a Deus e ao próximo, ele é puro e pode ver a Deus. Olha o que está dizendo, felizes os puros de coração, porque verão a Deus com pureza. Manter o coração limpo de tudo que mancha o amor, isso é santidade. Vamos lembrar aquele contexto? O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Dá uma olhadinha em quem está do seu lado. Se você tiver intimidade, põe a mão no rosto, se não, põe a mão no ombro e fala assim: você é filho amado de Deus, sabia? Eu vejo Deus em você. Agora você tem mais intimidade, já pôs a mão no rosto, então fala, você é uma gracinha, você sabia? Porque você é filho da graça de Deus, tá bom? Tem gente que já se empolgou já. Fala, obrigado. Nem aquela coisa, eu não mereço, mas agradeço. Mamãe também diz, enfim. Quando a gente, eu fiz isso também para vocês se manter acordados, vocês viajaram, né? Eu sei que não é fácil. O padre vai falando, a gente vai ouvindo ao longe. Tudo vai acalmando a gente, nosso irmão está ajudando lá com a música para a gente rezar, aí de repente é difícil, tem que dar uma chacoalhada, né? Bom, quando a gente escuta esta palavra, os que são puros de coração verão a Deus, é porque quando a gente alimenta um coração capaz de amar, de perdoar, de ser manso, a gente começa a manter a pureza do coração. A capacidade de ver o melhor do outro. O melhor do outro. Eu costumo brincar que em vez do preconceito, a gente precisa ter o pré-amor. A capacidade de amar o outro, gente. De decidir se primeiro amar, depois julgar. Primeiro se aproximar, depois olhar de outra forma. Porque a gente vai julgar só por uma aparência. A gente pode até julgar no sentido não ruim, mas entender o que é certo, o que é errado, discernir as coisas. Mas às vezes a gente faz isso cedo demais. Ou uma coisa muito séria, que Deus não faz com a gente. Você pode fazer coisas boas o tempo todo. Se você faz uma errada, depende como você lida com quem você está, você é anulado. Ou você anula alguém. É meio assim, fulano, nossa, tive uma decepção com ele. Esses tempos eu lidei com duas irmãs que estavam meio em pé de guerra. Na verdade, sem saber, né? Elas estavam, mas aquela história. Não estavam demonstrando uma para a outra, que estavam muito magoadas. E com uma delas, eu falei assim, mas o que acontece? Ah, padre, ela está tratando mal meu filho, assim, assim.
fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro, e ela é tia, é madrinha, não sei o que mais, e e ele está sentindo muito. Na verdade, o filho não estava nem sentindo tanto assim, mas a mãe estava, destruída. Falei, peraí, ela realmente em tal atitude ela errou, mas nas outras, será que você agora não está se afastando por medo? E ela nunca foi boa para você? Não, padre, mas também não adianta. Falei, não. Quem que ajudou você quando o seu filho nasceu? Quem ajudou a cuidar? Quem ajudou a dar banho nessa criança? Porque eu sei a história, eu estou há muito tempo na minha cidade, então a gente acompanha a história. Quem ajudou a dar banho? Quem levou você para o hospital, para a maternidade? E fui tentando achar ali alguns caminhos. E aí ela falou, não, o senhor tem razão, padre. Falei, então, se você não é capaz de perdoar e amar agora por causa dessa decepção, será que ela não merece ser amada por causa das coisas boas que ela já fez? E de repente isso te ajude a dar chance e olhar de outra forma? Às vezes, a gente anula uma pessoa por um erro. Deus não fez assim comigo, nem com você. Que bom. Porque Ele teria motivos, ou não? Será que a gente nunca decepcionou o Senhor? Ele teria motivos, mas Ele age como um pai que ama. Então Ele não nos condena, não nos julga. Ele nos ama. Continua aqui a palavra, falando, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, que promovem a paz. Felizes os que sofrem até perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu não vou me aprofundar nesses dois temas, porque o tempo não vai permitir. Mas nós vamos citá-lo na próxima pregação. Mas eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos pedir ao Senhor que renove o nosso coração, renove a nossa vida, que nos reoriente. Respira fundo, você que está aqui, você que está em casa. Pode espreguiçar, que não é errado. Aquele espreguiço de dizer, oh Jesus, me ajuda, me dá força, muda a minha vida, fortalece o meu coração. Canta comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Ergue bem os braços. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Coloca a mão no teu coração. Respira bem fundo. Jesus, tu que és Senhor de todas as coisas. Nós pedimos a graça de um coração capaz de buscar as bem-aventuranças, de buscar a santidade, também para te agradar, mas porque isso vai nos fazer felizes, Senhor. Dá-nos a graça de escolher agradar o Senhor como primeira de todas as coisas e entender aquilo que a palavra ensina. Se nós buscamos o reino de Deus, tudo mais vem por acréscimo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mansos, humildes de coração. Ajuda-nos, Senhor, a promover a paz. Ajuda-nos, Senhor, realmente chorar as nossas mágoas e dificuldades, mas aos teus pés. Ajuda-nos, Senhor, a nos sentir agora promotores da paz, da justiça, do amor, pobres em espírito, puros de coração, abandonados na sua vontade. E ajuda-nos a servir o Senhor, a sentir o seu amor, a nos curar, a nos tocar nessa manhã e a cada dia. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Mais uma vez, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Os bem-aventuranças. Estamos meditando neste domingo. Padre Reginaldo Carreira está conosco, agora de manhã, à tarde também. Nós que somos amigos há tanto tempo, Diocese de São João da Boa Vista. Exatamente. E você sabe, a gente trabalha junto num programa lá na Diocese, Nossa Igreja. Isso aí. Um abraço, né, Padre Reginaldo, para o Dom Vilar e para toda a nossa equipe lá da Diocese. Que bom, e você está aqui também na associação, na Rede Século XXI. Você pode ser feliz. Exatamente. E outros programas. Isso. Dia de sexta que você vem? Quarta-feira, nessa semana, quarta e sexta. Quarta e sexta. Aí. Que bom. Daqui a pouco ele volta. Olha, você continua ligando para nós. 19 3871 9620. Envie um WhatsApp 19 99675 5600. O intervalo é rapidinho e a gente sai com o Padre Reginaldo cantando, porque tudo que há dentro de mim. Obrigado, irmão, pela presença. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado,